Boa noite, galera. Então, quero chamar as pessoas. Vou chamar primeiro o Madir. Esse chegou rápido. Esse aqui é o Madir, nosso amigo, está um tempão aí. E serve a Jesus muito nas escolas. Passou por um milagre que Deus está cada vez mais restituindo a saúde dele. Ele é o primeiro componente da nossa roda hoje. Quero chamar o Raul e o Samuel Maciel. Quero chamar a missionária Poliana. E quero me chamar. Eu vou pedir para vocês sentarem. E eu vou ligar essa luz aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então tá, semana passada, isso aí, muito bom, Mateus é demais. Semana passada foram feitas perguntas, nós demos a oportunidade de você fazer as suas perguntas, e a partir delas nós organizamos e dividimos entre nós 5 para que nós pudéssemos respondê-las. E aí a Luísa vai passar no telão para nós quais são as perguntas, e nós vamos de forma dinâmica respondendo elas. O Dionísio não pôde estar hoje, ele teve aula lá em Erechim, se eu não estou enganado. E ele mandou um abraço para vocês, ele ama vocês. Tá bom? Então, a proposta é a seguinte, ó. Para alguns não sabem. São 7 minutos o tempo máximo para responder uma das perguntas. E depois a gente vai virar. Tá louco, né? Então, coloca... A primeira pergunta está lá no telão para nós. Como saber que Deus existe? Eu quero pedir para a missionária Poliana responder essa para nós. Eu fico sentada, eu me levanto, ok. Vou começar assim, mas eu gosto de andar, sabe? Não se assustem se me encontrar entre vocês. Então, o Salmo 19 fala assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, 3 primeiros versos. Também... no primeiro capítulo de Romanos, verso 20 eu sou, mais ou menos do 20, fala que toda a humanidade não tem por que duvidar, porque Deus se revelou em sua criação, na natureza, em tudo que existe. Eu sou biomédica, eu faço quiropraxia, eu trabalho muito na área da saúde. E eu passo muito tempo no laboratório de anatomia. Toda vez que eu vejo um corpo humano, eu fico em adoração a Deus, porque é perfeito. Toda vez que eu estudo fisiologia e eu entendo como o coração funciona, como o nosso cérebro funciona, como a nossa circulação funciona, nós não poderíamos existir se não houvesse um Deus incrível, perfeito, maravilhoso que tivesse nos feito. E tudo aquilo que nós vemos. Foi a pergunta? Como saber que Deus existe? A palavra de Deus nos confirma que Ele existe. A natureza nos confirma que Ele existe. Os nossos corpos nos confirmam que Ele existe. Deus sempre foi, Ele é e Ele sempre será. Porém, para a mente que não crê, essa verdade é algo intangível. Por isso que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. No final das contas, Deus é invisível, mas Ele é presente. Em um dia chuvoso, apesar de não vermos o sol, ainda sabemos que Ele existe. Nos seus momentos de dúvida, ainda que você não o sinta, porque sentimento é passageiro, saiba
que saiba, Deus existe e Ele está ao seu lado durante a sua dificuldade. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Amém? Alright. Vamos para a próxima pergunta? Separamos elas por blocos. Pode passar para nós aí. O que vocês acham? Deu para responder? Ó? Tá? A pergunta ali era como saber se Deus existe, né? Aí eu faço uma questão que vem de encontro a essa pergunta, que é como falar para alguém, tá? Ou como demonstrar ou falar, eu já estou dando parte da resposta, se essa pessoa não crê na Bíblia. Como essa pessoa vai ter um encontro com Deus se ela não crê na Bíblia? A palavra diz que aqueles que vêm ao Senhor são atraídos pelo Pai. A verdade é que no momento que nós damos o nosso primeiro suspiro, Deus começa esta perseguição, de uma boa forma, das nossas almas. E Ele se revela para nós em formas diferentes, através da criação, através da humanidade em si. Mas uma coisa que eu aprendi nesses meus caminhares, me diz quando o meu tempo esgotar, tá? No meu caminhar com o Senhor, é que nós não podemos convencer a alguém que esteja um coração de pedra que Deus o ama. Não cabe a mim convencer a você que você foi criada na imagem de Deus, que Ele lhe ama, que Ele se deu por ti. Eu posso somente professar a palavra que eu sei que é verdade. E a palavra é quem amansa corações, é quem quebra barreiras. Eu não tenho que convencer a ninguém que Deus é. Isso tirou um peso enorme das minhas costas. Eu só tenho que professar e demonstrar o amor dEle através das minhas ações. Sabendo que eu não serei perfeita nessa demonstração, mas sabendo que Ele é soberano, e apesar das minhas limitações, porque eu estou sendo fiel em proclamar com minha boca a palavra que é, e andar da melhor forma que eu sei e sou capaz hoje, porque nós estamos em um processo de santificação, Ele se revelará a corações. Não existe ninguém na face dessa terra que Deus não está fazendo assim, ó. Você. Ei, esqueça o passado. Ei, eu me dei por ti. Venha a mim, troque o seu fardo pelo meu fardo que é leve. Eu te amo para toda uma eternidade. Se você vier a mim, se você crer, você será dado uma nova vida. Meu tempo foi? Ok, que bom. Mas Deus é Deus. Nós não temos que torcer o braço de ninguém para demonstrar quem Ele é. Simplesmente andemos com Ele, vivamos de acordo com a Sua palavra e humildemente amamos os que estão aos nossos lados. Amen? All right. Segunda pergunta, também para a Poliana. Se Deus fez a terra, o mar e o homem, quem criou Deus? Se Deus criou as coisas, quem criou Deus? All right. Vamos lá. Essas perguntas estão difíceis, hein? Que nada. Tá tudo aqui, ó. Difícil é escolhermos passar tempo na palavra, que daí, quando nós passamos tempo na palavra, é uma coisa maravilhosa. A nossa situação muda assim, ó, instantaneamente, é incrível. Eu estava final da semana, né, sexta-feira, eu estava já
cansada, estressada e tudo isso. Eu falei, ai meu Deus, estou tão estressada, blá blá. No momento que eu entrei na palavra de Deus, no momento que eu levantei as minhas mãos em adoração a Ele, tudo mudou, em questões de segundos. Essa é a coisa maravilhosa de termos acesso a Deus. Tudo muda. Mas ok, de volta à pergunta. A resposta vai ser curta, sabe? Então, olha só. Se Deus fez a terra, o mar, o homem, quem criou? Deus. No princípio, Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Isso aqui afirma a pergunta. Se não, Deus criou. E Deus estava presente no momento da criação, porque Ele já existia. E Deus estava presente na Trindade que Ele é. Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus a Palavra, que é Jesus Cristo. De acordo com João capítulo 1. No início era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A Trindade de Deus presente no início de tudo, quando ainda havia só trevas, onde não existia nada. Então isso nos diz que Deus não era um ser criado. A gente pensa, nós temos essa mente que é incrível, que foi feita na imagem de Deus, porém é limitada. Nós não temos o entendimento completo do que é ser criado ou não. Deus não é um ser criado. Ele é um ser que sempre existiu, que sempre existirá. E biblicamente falando, que eu tenha conhecimento nesse estágio do meu caminhar com Ele, eu falo isso que eu sei que eu tenho muito a crescer. Não me vem à mente como eu posso provar com palavras que Deus sempre existiu. A não ser pelo fato de que Deus é soberano. Ele sempre foi, sempre será, ponto final. E cabe a nós andarmos pela fé ou não. A palavra diz que nem tudo será revelado para nós. Nós não somos para ter a resposta para todas as coisas, porque é aí que entra o elemento de andarmos pela fé. Mas eu creio que o que está aqui é a verdade. Eu não preciso provar por razões, racionalismos humanos, que são falhos e são limitados, mesmo que nós ainda não tenhamos conhecimento que são assim. Faz sentido? Alright, amen. Isso aí. Terceira pergunta, então, já no bloco B. Essa vai para mim. Por que nós temos que morrer? É a pergunta que foi feita. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui. Por que nós temos que morrer? Deus ele não nos criou, Ele não criou Adão e Eva para morrerem. Ele criou Adão e Eva para que eles pudessem habitar em todo o tempo com Ele. Porém, e lá no jardim onde Ele colocou e inaugurou o jardim, a casa que Ele construiu para Adão e Eva e para toda a natureza humana, para eles viverem, Ele colocou no centro do jardim a árvore da vida. O homem e a mulher, Adão e Eva, eles poderiam comer dessa fruta, e dessa fruta, que quando eles comessem, eles teriam essa essência da vida eterna. E a palavra ela vai falar logo lá no início, em Gênesis 3, versículo 19. Quando Adão e Eva ali, eles já tinham caído, cometido o pecado, eles tinham se escondido de Deus. Deus ele dá a sentença ao homem, e Ele vai os tirar do jardim. No versículo 19, Gênesis 3 diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra,
Foi a primeira vez que Deus falou sobre morte. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Esse é o versículo 19, é onde Deus diz que eles irão morrer e voltar para a terra. O Senhor, Ele fez Adão a partir do barro Ele esculpiu e depois soprou o seu fôlego de vida sobre Adão. Só que ali, quando ele pecou, o Senhor disse para ele, agora você vai começar a trabalhar sobre a terra e vai ter dificuldade para trabalhar sobre a terra por causa do seu pecado. Agora você vai tornar ao pó. Essa não era a essência que Deus tinha para nós. Ele tinha uma essência de eternidade para nós. Porém, o pecado nos tirou isso. E no versículo 23 de Gênesis 3, mais na continuidade, fala o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E aí ele fala que ele não vai mais ter acesso à árvore da vida. Por isso, ele não vai poder viver eternamente. Então, por causa do pecado, vai falar mais à frente, em Romanos 6, 20 ao 23, vai dizer o seguinte: porque quando eres escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado escolhestes, somente as coisas que desde agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado em Jesus, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E quem pecou, ele vai ter que pagar essa conta de alguma forma, tá? Agora, alguém tem alguma colocação sobre essa pergunta? Próxima pergunta. Por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que morrer? E por que não foi Deus que morreu no lugar dele? Eu achei bastante interessante essa pergunta. Aqui, ó. Por que Jesus teve que morrer? E por que Deus não foi morrer no lugar de Jesus Cristo? Então, vamos respondê-la. Como a palavra fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para nós. E quando a gente pecou, a gente estava condenado à morte. Porém, Deus, no seu infinito amor, imenso amor, queria nos reconciliar consigo mesmo. Deus não pode habitar com o pecado porque Ele é plenamente santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Quando alguma coisa é pronunciada 3 vezes na Bíblia, significa que isso é completamente verdade. Deus, Ele é completamente santo, Ele não pode se misturar com o pecado. Deus, Ele é a própria justiça. E o pecado é a desobediência a Deus. O pecado é desobedecer a Deus. Então, quando a gente desobedece o que Ele fala, nós estamos pecando. E quando nós pecamos, o salário disso é a morte. Foi Deus quem estabeleceu o que é justo, ou seja, Ele estabeleceu o que é o certo e o que é errado. Ele mesmo vive essa justiça e Ele não tem sombra de variação, é o que vai falar lá em Tiago. Deus não varia, nem tem sombra de variação naquilo que Ele é. Ele era, Ele é e ainda será o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Deus não muda na sua justiça. Por isso, Ele não podia abrir uma brechinha na lei, como às vezes o brasileiro gosta de fazer. Vou achar um jeito de te incluir aqui nesse negócio aqui. Espera aí que eu vou achar uma brechinha na lei. Não existe brecha na lei de Deus. Ele é imutável na sua justiça. Por isso, como o pecado é a desobediência de Deus, Ele é o juiz. A palavra fala que Deus é o juiz. E o próprio juiz não pode ser dado como réu. Se algum, hoje, homem que é juiz, desembargador, ele está sendo condenado por alguma coisa, ele não pode julgar a sua própria causa. Isso seria favorecer a si mesmo. Não pode. Se um juiz ou um desembargador ele tiver que ser julgado, vai ter que ser um outro juiz que vai julgar a sua causa. Então, Deus é o justo juiz. Ele vai julgar. Por isso não foi Deus que morreu no lugar de Jesus, no nosso lugar. Mas Jesus,
Aí a outra pergunta que encaixou com essa é: por que Jesus teve que morrer? A verdade é que Jesus em nenhum momento ele teve que morrer. Ele nunca foi obrigado a isso. Mas ele mesmo se deu. A palavra fala: não existe maior amor do que esse, de que entregar a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, de livre e espontânea vontade, se entregou para que ele pudesse fazer justiça diante de Deus em relação aos nossos pecados. A palavra fala que em verdade, verdadeiramente, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, toda a nossa culpa. Ele levou sobre ele mesmo naquela cruz, quando ele se entregou por amor a mim e a você, por amor a todos nós. Como é que está o tempo? Tá, beleza. Ele se fez justiça. A palavra fala aqui, tem um versículo, Romanos 5, do 8 ao 11. Deixa eu ler aqui. Se quiser botar no telão ou essa passagem para acompanhar junto, Romanos 5, do 8 ao 11. Vai reforçar isso que estamos falando. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, porque Jesus vive. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus se entregou porque alguém precisava pagar esse preço de morte. É como se houvesse um cheque e o pagamento não seriam números, mas seria o teu próprio nome ali naquele lugar. E Jesus Cristo recolheu todos esses cheques e ele disse: eu pago isso. Quando um santo, sem defeito, morreu pelos pecadores, a morte não pôde deter. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando um santo que não pecou se entrega para ser morto, a morte não pôde deter Jesus Cristo. A morte não pôde deter ele porque ele é santo. Ela não resistiu. Ele restaurou todas as coisas nele. Amém? E tem um adendo para fazer sobre isso. Jesus Cristo, a palavra fala que ele é o único caminho que leva ao Pai. Tem um ditado que fala: todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade, mas deixa eu explicar como. Você pode viver do seu jeito de viver, você está trilhando um caminho até Deus. Você vai encontrar Deus. No final das contas, todos vão encontrar Deus. Só que tem um jeito. Vai depender a forma que você viver, ou como escolher viver, vai mostrar a forma que você vai encontrar Deus. Você pode encontrar Ele como um juiz. Se você viver a sua vida do seu jeito, escolher ser independente, você vai encontrar um juiz. Mas se você aceitar o que Jesus Cristo fez por você na cruz, você vai encontrar um pai. E quem encontra um pai, tem uma casa para morar. Acho que é isso. A próxima pergunta. Por que o diabo e o inferno existem e não só o céu? Essa vai para a Poliana de novo. Ok, vamos lá. Então, o diabo, começando pelo fato de que Deus não criou o diabo, tá? Deus criou anjos, entre ele um anjo chamado Lúcifer. Este anjo ele era tão glorioso, tão majestoso, tão maravilhoso, tão lindo, que ao invés de ter uma atitude de gratidão
por Deus que o fez, e pôs todos esses atributos sobre ele, ele se tornou orgulhoso. Orgulhoso ao ponto de querer se tornar Deus, de querer ser Deus. Quero partir deste princípio. Neste momento em que esse anjo Lúcifer, através do seu orgulho e da sua escolha de rejeitar o amor de Deus que o criou, se rebelou contra ele, Deus, como o todo majestoso, o único, não existe mais de um Deus, existe um único Deus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que é a Trindade. Ele falou assim: não, isso não pode. E tirou, lançou Lúcifer para a terra. Então, por que o diabo existe? Por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa da rebeldia, por causa da arrogância. Atributos que nós vemos hoje entre aqueles que estão o imitando, que estão o seguindo, porque estão indo contra o que Deus ensinou. O diabo hoje é o pai daqueles que estão na terra, distantes de Deus, sem ter recebido o perdão, a misericórdia, o amor e ter renascido uma nova criatura. Por que que existe, o inferno existe? Ok? Deixa eu ver aqui, foi o que eu pus para isso. Na palavra tem dois nomes, tem duas referências para inferno. Um é Hades, é Hades que a gente chama aqui no Brasil? Hades. O outro é Gehenna. Sabe o que é Gehenna em português? Isso aqui, ó. Não. Tá, então. Porque esses são nomes em inglês, sabe? Porque eu aprendi inglês. Mas então, o Hades é um lugar temporário onde aqueles que não creem em Cristo, morreram sem Cristo, estarão até o julgamento final. Se eles morreram sem Cristo, quando chegar no julgamento final, eles não terão uma oportunidade de se salvarem. Eles estão lá só esperando o julgamento final, tá? Vamos esclarecer isso. Morreu sem Cristo por toda uma eternidade. A última chance que nós temos de nos reconciliarmos com Deus, de recebermos a vida eterna, sabe quando é? No nosso último suspiro. Ok? A segunda menção de inferno na Bíblia é esse aqui, chamado Gehenna, que é o lago do fogo. Que lá em Mateus 25, fala que é o lugar que Deus construiu para mandar Lúcifer. Então em Mateus 25, verso 41, fala sobre o fogo eterno preparado para Satanás, o diabo, Lúcifer, e os seus anjos, e aqueles que o seguem. Aqueles que nunca se rendem ao amor maravilhoso de Jesus Cristo. Este é o fogo eterno. Lá em, let me see, onde é que estava aquilo lá? Vocês lembram aí em Lucas, eu acho. Deixa eu ver se eu pus aqui, só um minutinho. Lucas 14 ou Lucas 16, fala sobre o homem rico. Não é? O homem rico que morreu, aí está lá nesse ardor tão grande, e fala assim: ô pai Abraão, deixa eu pôr a minha pontinha do meu dedo aí para ver se eu... 16, obrigada, Lucas 16, tá? Se eu alivio
essa minha dor, essa minha ardência. E diz assim os versos consequentes: não é possível. Uma vez que nós estamos lá, não é possível sair, nem é possível interagirmos com aqueles que não estão lá. Tem gente que fala assim: quando eu estiver no inferno, meus amigos vão estar lá, vamos fazer as bobagens que sempre fizemos, vai ser uma festa lá no inferno. Amados, não tem festa no inferno. Só tem ardor, só tem sofrimento, só tem tristeza, só tem miséria. É terrível, é terrível. E daí o homem rico falou assim: então tem misericórdia, manda alguém dizer lá para os meus parentes que isso aqui é de verdade. E daí a palavra diz assim: se eles não creram, obrigado. Se eles não creram nos profetas, em Moisés, eles não crerão. Eu sou terrível em português, tá? Desculpe. Eles não acreditarão, nem se eu mandar alguém daqui para ir. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que crer com as evidências que estão às nossas frentes e ao nosso lado. Nós não podemos esperar coisas milagrosas, coisas do outro mundo, para virem até nós e dizer: olha, Deus é verdadeiro, Deus existe. Nós temos a humildade de receber, mediante o que Ele já revelou para nós. O diabo existe por causa da desobediência. E o inferno existe porque Deus não pode coabitar com o pecado, com a desobediência, com o errado. Então Ele criou o inferno para ser o lugar de habitação daqueles que desobedecem, aqueles que não creem, aqueles que andam ao contrário dos seus princípios. E o primeiro lá é o diabo. E aqueles que o seguem, aqueles que andam no seu exemplo, nos seus caminhos, lá também será o lugar final por toda uma eternidade. Que não seja nenhum de nós neste lugar. Alguém mais quer agregar? Ok. Próximo. Acho que é a minha também, né? 5 ministérios. Nos 5 ministérios. Os 5 ministérios que Jesus deixou não fala de missionário em tempo integral. Pode falar mais sobre isso? Olha só, os 5 ministérios de Deus de Cristo são mencionados em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Pode pôr ali, por favor? Efésios 4, 11. Ok. E ele Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A pergunta foi o quê? Os 5 ministérios que Jesus deixou não fala sobre missionário. Ok, vamos falar um pouquinho de grego. Alguém quer aprender grego? Ok. Um colega aqui, você fez uma pregação tão boa da outra vez, foi maravilhosa. Ele sugeriu que nós buscássemos ajuda em um livro chamado Strong's. O Strong's nos detalha muito intrinsecamente palavras que não estão no nosso vocabulário normal, mas está lá no grego, ou está lá no hebraico, que foi a linguagem original da Bíblia. Vamos lá. Apóstolos no Strong's, em grego, significa mensageiros. Significa um que foi mandado. Significa um em uma missão. Apóstolos. Profetas são aqueles que fala profecias.
revela o coração de Deus. Traz uma exortação, traz um encorajamento. Evangelistas são aqueles que levam as boas novas. Pastores são aqueles que cuidam, que protegem, que corrigem, que proveem. E mestres são os que ensinam e os que instruem. Quando nós pomos todos esses significados, todas essas palavras juntas, eu reconheço o missionário. Eu reconheço alguém que se rendeu por completo ao chamado de Deus. Lá em Mateus 29:11. Alguém que está andando em obediência a esse chamado de ir, de levar a mensagem, de trazer palavras de encorajamento, de trazer palavras de exortação, de cuidar das pessoas ao redor deles, de prover muitas vezes, de ensinar. Não é que missionários ficaram de fora do coração de Deus, mas missionários compreendem diferentes aspectos de cada um desses ministérios que Deus deixou para nós. Missionários são aqueles que vão com as boas novas, cuidam daqueles que são de Deus, fazem isso com amor e ensinam eles a obedecerem a palavra que liberta. Amen? Eu ainda tenho tempo? Uhul, I like that. Gostei disso. Uhul, love it. 2 minutos, ok. Deixa eu voltar um pouquinho para a pergunta passada, tá? Sobre o inferno e o diabo. Olha só. É bem importante que nós conheçamos Deus na integridade de quem Deus é. Nós temos a tendência, me avisa quando faltar 30 segundos. Nós temos a tendência a enxergarmos Deus somente como Deus é amor. E Deus é amor. Ou Deus tem compaixão, ou Deus é misericordioso, ou Deus me oferece perdão. Tudo isso é verdade. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Mas tem um outro aspecto do caráter de Deus que também é tão verídico quanto esses aspectos aqui. É que Deus é santo. Deus é justo. Deus é correto. Porque Deus é santo, e Ele é justo, e Ele é correto, Ele não pode acatar o pecado ao lado dEle, com Ele, representando Ele. Ele tem que corrigir. Ele tem que mandar para fora. Mas também porque Deus é amor, Ele fala: eu já providenciei o pagamento do seu pecado. Esse pagamento do seu pecado, que eu tenho que te cobrar, porque eu sou um Deus justo, um Deus correto. Esse pagamento do teu pecado, eu te ofereço no amor, que é quem eu sou. Meu Filho, Jesus Cristo, o único, perfeito, suficiente, para cobrir o nosso pecado. Então, é por isso que o inferno existe também. Deus tem que separar aqueles que o renunciam, aqueles que andam contra os seus meios. Ele é perfeito, Ele é santo. Mas essa separação, esse inferno não precisa ser populado, porque o amor dele criou um caminho. O amor dele se deu na cruz. E o amor dele faz possível esse inferno estar vazio. Nós só temos que aceitar, receber e pela fé andar. Amen? Alright, 30 segundos. Nós somos santos ou pecadores?
uma sorte hoje, hein? É que eu gosto de conversar, sabe? Eu adoro conversar. O que vocês acham? Santos ou pecadores? Quem já me ouviu falar sabe a resposta, sabe? Olha só. A palavra santo, no Novo Testamento, em grego, significa hagios. Hagios significa ser consagrado, significa ser separado, significa ser puro, significa ser inocente, sem culpa. Isto é o que significa hagios em grego, que é santo em português. Ok? Consagrados, separados, inocentes e puros. Agora, alguém que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que tem o seu sangue derramado sobre a sua vida, alguém que recebeu o perdão de Deus, que é completo em seu Filho, pode não estar entre essas verdades, pode não ser consagrado, pode não ser separado, pode não ser puro, pode não ser inocente, pode não ser sem culpa. Se nós disséssemos que sim, nós estaríamos dizendo que o sangue de Cristo não é suficiente. Que o sangue de Cristo me salvou, mas, na verdade, me deixou todo sujo lá. O sangue de Cristo é suficiente. Isso significa que nós somos santos com resíduos de pecados em nossas vidas, porque nós ainda vivemos em um mundo pecador. O que isso quer dizer, Poliana? Isso significa que perante ao Pai, que olha para nós, que fomos redimidos pela fé, enxerga nenhum defeito. Nós somos perfeitos, nós somos santos nos olhos do Pai, porque Ele está nos vendo pelas lentes do sangue do seu Filho que é perfeito. Porém, nós temos a capacidade de pecar. E acontece. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Mas há momentos em que eu peco ou pequei, e provavelmente irei pecar no futuro. A diferença entre aqueles que estão em Cristo, santos, porque estão cobertos pelo seu sangue, e aqueles e pecam, e aqueles que estão fora de Cristo e pecam, é que o pecado tem poder sobre aquele que não está em Cristo. O pecado sobre mim, sobre vocês, se vocês genuinamente aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, não tem poder sobre a sua vida. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando você tem um desejo de pecar, e você chamar no nome de Jesus e dizer: Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo, o poder da ressurreição, lhe enche de força, lhe enche de poder, e você não peca. Mas você tem que estar ali, andando em intimidade com Deus, dizendo: Senhor, eu estou batalhando contra esse desejo, eu estou batalhando contra essa tendência, me ajuda. Jesus te ajuda, e o pecado perde poder sobre a sua vida. Esse é o grande diferencial. É como se nós estivéssemos todos cobertos do pecado, entramos em Cristo, tem uma pontinha lá de pecado na gente. É a natureza pecadora. Mas a natureza pecadora não elimina o poder do Espírito Santo que transformou as nossas vidas. Nos tirou da escuridão e nos levou para o reino da luz. Em Efésios 1:1,
Paulo diz assim, para os santos que estão em Éfeso, em Filipenses 1:1, fala assim, para os santos, os fiéis em Cristo Jesus. Uma vez, meu pai falou assim, eu falei uma coisa assim, aí falou assim, ai, pai, eu sou pecadora mesmo, né? É assim mesmo, vou melhorar, mas é assim mesmo, sou pecadora. Meu pai sentou comigo, me avisa o tempo, tá? Meu pai me sentou comigo e falou assim, Poliana, você não é pecadora. Poliana, você é santa. Hã? Fiquei toda fofa, né? Meu pai dizendo que eu sou santa. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele queria afirmar a minha nova identidade como filha de Deus. Como redimida por completo pelo sangue de Jesus. Que me fez, vovó, eu te amo. Que me fez perfeita aos olhos do Pai. Porque se eu entender a minha identidade como filha, como santa, redimida por completo pelo sangue de Deus, eu ando de acordo com a minha identidade. Faz sentido? Se nós pensamos que nós somos pecadores, o que é natural para um pecador fazer? Como é? Pecar. Então, se eu penso, eu sou pecadora, naturalmente eu vou pecar, e o pecado não vai me incomodar. Porque quem peca é pecador. Mas se eu tenho convicção, se eu sei que o sangue de Cristo me fez santa perante o Pai, eu ando como uma santa. Como alguém que foi separada, alguém que foi purificada, alguém que foi dita como sem culpa. Vira aí em Romanos 4:20, eu acho, por favor, amado. Como sem culpa. Aí, eu vou andar como uma pessoa que é realmente assim. Mas e quando eu pecar? Porque eu vou pecar, né? Porque eu ainda tenho aquela pontinha, aquela natureza pecadora em mim. Quando eu pecar, eu me sinto tão mal. Me aborrece tanto, me chateia tanto, me faz sentir terrível. Aí o que é que eu faço? Eu não quero mais fazer aquilo. Entendeu? Quando nós sabemos que nossa identidade é de santa perante ao Pai, nós caminhamos como santos. E o pecado nos incomoda. E o Espírito de Deus nos dá força para não mais voltar àquilo que nos incomodou. Porque está desequilibrado. O que é que Romanos 4:1-7? Não é isso não. Só um minuto, amado. Segura aqui para mim, por favor, amado. Enquanto ela acha aqui, só uma coisa que eu ouvi uma vez uma pessoa falar e ficou muito simples para entender esse lance do sangue de Jesus, o quanto o sangue é eficaz. O sangue de Jesus, ele é suficiente para cobrir os pecados do mundo inteiro, por mais dos 8 bilhões de habitantes que existe hoje. Mas ele só é eficaz para aqueles que realmente o reconhecem como o Salvador. Por isso, a suficiência do amor dele. Ele só é eficaz, ele é suficiente para cobrir todos os pecados do mundo, mas só é eficaz para aqueles que o reconhecem. E aí sim, é coberto esses pecados. E isso ficou muito claro e simples de se entender. Excelente, obrigada. Olha só. Romanos 4:7, desculpa, dei totalmente errado. Como são felizes aqueles que que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Isso se dá pelo sangue do Cordeiro,
que foi derramado por nós, está sobre as nossas vidas e é suficiente para nos fazermos santos perante o Pai e nos darmos a força de andarmos como tal, sabendo que de vez em quando vamos tropeçar, mas que esse tropeço não nos define, porque o poder do pecado não mais está sobre nós. Amém? Pergunta para o Madger. Nós possuímos livre-arbítrio realmente? Eu vou de pé também. Bom, eu vou tentar, eu vou ser bem breve, tá? Bem objetivo. Vocês podem levantar? Vocês poderiam levantar? Tá. Vocês podem sentar? Obrigado. Obrigado. Bom, já é um belo exercício de livre-arbítrio, porque na verdade eu não mandei vocês fazer nada, eu só disse vocês podem levantar, né? Eu perguntei se vocês conseguem levantar, se vocês podem levantar. Todo mundo levantou, eu perguntei se vocês podiam sentar, todo mundo sentou. Mas eu não dei ordem alguma, né? Eu só perguntei se vocês poderiam sentar, tá? Nós realmente temos livre-arbítrio, tá? O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de tomar uma decisão e de assumir as consequências dessa decisão. Isso é livre-arbítrio, tá? Ah, Madger, tu tirou isso de onde? Na Bíblia está escrito livre-arbítrio? Na Bíblia não está escrito livre-arbítrio com essas palavras, tá? Mas nós vemos o livre-arbítrio na palavra de Deus, tá? Nós vemos Deus dando a possibilidade de nós fazermos escolhas. Desde o início, tá? Deus criou Adão e Eva e Ele deu a eles o poder da decisão e da escolha. E aí, talvez a pergunta que talvez tenha provocado esta pergunta, de fato, se nós possuímos livre-arbítrio realmente, seja porque a gente faz coisas ruins, tá? Talvez esse seja um dos motivos. O livre-arbítrio, Deus correu o risco quando Ele nos criou com livre-arbítrio? Eu creio que sim, Ele correu esse risco, mas eu acredito que foi um risco calculado de Deus. Ele sabia que até mesmo para amar a gente precisa de livre-arbítrio. Ou alguém aqui, o David e a Gabriela, eles são um casal, eles são casados. Ninguém te obrigou, né, David, a casar com a Gabriela. E ninguém te obrigou a amar ela. O amor é o que para vocês? Uma palavra. Uma decisão, vocês decidiram amar o outro quando vocês disseram sim? O amor é uma decisão. O livre-arbítrio é uma decisão que todos nós temos a possibilidade de fazer e que tem suas consequências. Então, os dois vivem juntos agora e vão viver para sempre juntos. E Deus está com eles. Em nome de Jesus. Tá? Então, se vocês querem uma resposta simples, nós possuímos o livre-arbítrio, sim. Agora, eu deixo uma provocação a partir dessa pergunta para que daí depois o Espírito Santo responda para vocês em casa e a gente pode até discutir em alguns outros momentos aqui no culto. É o seguinte, nós somos salvos por livre-arbítrio? Eu encontro sozinho e através do meu livre-arbítrio a salvação? Não encontramos. Tá? Somente em Jesus há a salvação. Tá? Por nós mesmos nós não encontramos a Deus. Foi falado aqui hoje também, vou aproveitar o gancho, tá? E que a Poliana falou que nós somos maus, nós pecamos por natureza, se deixar a gente vai pecando. Então, na verdade, o nosso livre-arbítrio, a partir da queda, ele foi bem mal acostumado. Então, o nosso livre-arbítrio é usado para o mal, tá? Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para redimir as nossas vidas e também para nos ensinar uma nova forma de viver. Tá? Eu vou citar alguns exemplos, se você quiser anotar para ler melhor em casa, eu vou só falar bem rapidinho. Tá? Gênesis 4:6, tá? Caim e Abel. Caim acabou matando Abel, mas antes dele matar Abel, o Senhor esteve com ele e disse, olha Caim, tu tá meio bravo, meio alterado, eu sei que tu não bebeu umas, mas tu não tá são, Caim. Tu vai fazer besteira, o pecado está à tua porta. E cabe a ti dominá-lo. Ali Caim tinha o livre-arbítrio de ir matar o irmão dele
e fazer jus ao que ele estava sentindo ou não fazer. Ele decidiu fazer e ele arcou com as consequências, tá? A mesma coisa Adão e Eva, eles estavam no jardim, eles tinham tudo no jardim, eles podiam fazer qualquer escolha a não ser uma escolha. E eles decidiram fazer essa escolha, e aí já é outra história, mas eles fizeram essa escolha e eles sofreram as consequências. Então, sim, nós temos livre-arbítrio, tá? Outra palavra que eu vou pedir para vocês anotarem só é Deuteronômio 30:19, tá? Lá a palavra diz assim, Deus está dizendo, tá? Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Vocês têm a possibilidade de escolher. Mas Deus diz assim, escolham a vida. É legal o livre-arbítrio e é legal quando a gente entrega a nossa vida para Jesus que nós não estamos mais sozinhos. Nós não andamos mais conforme a forma da gente pensar. Deus, ele está do nosso lado e nos ajuda, ele indica o caminho para a gente, tá? Próxima. Existe um pecado que seja imperdoável, Madir? Sim, existe um pecado que não há perdão, e também foi comentado aqui nessa noite, tá? Você pode anotar também, tá? Está em Mateus 12, 22 até o 32, tá? Mateus 12, do verso 22 até o 32. Ah, Madir, tu quer me dizer que se eu cometer um pecado tipo, eu vou cometer esse pecado agora, então nunca mais vai ter perdão para mim? Na verdade, essa pergunta vem de Mateus 12 e 20... Não do 22, não está exatamente no 22, eu não vou abrir aqui agora, mas a palavra diz assim, que quem blasfema, alguém pode até blasfemar ou pecar contra o Filho de Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Sabe por que está escrito isto? Porque nós conversamos aqui já hoje, em alguma das perguntas foi falado isso, o Raul falou agora há pouco, a Poliana também citou isso, que quem nos convence é o Espírito Santo, tá? Blasfemar contra o Espírito Santo é ignorá-lo, tá? E até mesmo nesse caso ali, os fariseus diziam assim, mas Jesus não fala sobre a influência do Espírito Santo. Quem está ajudando eles são demônios. É eles que estão ajudando Jesus a fazer o que ele está fazendo. Blasfemar contra o Espírito Santo é ignorá-lo de tal maneira que o coração vai ficando uma pedra. Então não tem como o Espírito Santo atuar. E sem o Espírito Santo atuar, nós nunca seremos salvos e nem perdoados. Porque o critério para haver perdão é haver arrependimento. E nós, por nós mesmos, nós não nos arrependemos. E nós sabemos disso. Porque no momento em que a gente encontrou Jesus, se tu não nasceu num lar cristão, ouvindo sempre sobre Jesus, e mesmo se tu nasceu nesse lar, em algum momento da tua vida, tu te deparou e tu teve um encontro real com Jesus, e tu teve que te arrepender. E esse arrependimento não veio só por ti. O Espírito Santo é quem estava trabalhando no teu coração. Então, não dar espaço ao Espírito Santo, bloqueá-lo e atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo ou qualquer outra mentira, isso faz com que o nosso coração nunca alcance o perdão e nem o arrependimento. Ou seja, não é algo que acontece de um dia para o outro. No exemplo ali eram os fariseus, então eles viveram uma vida inteira negando. Não é o Espírito Santo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Quando chegou no final, não é que Deus disse que eles não teriam perdão, é a postura deles que fez com que o perdão não pudesse chegar até eles, porque eles nunca se arrependeram. Próxima pergunta. Por que Jesus tem tempo para me responder? Raul. Eu não vou levantar, porque se eu levantar eu falo muito, então eu vou ficar sentado e eu falo bem rapidinho. Porque a gente já deu a hora e nós vamos resumir algumas perguntas aqui, então. Eu acho que de repente a gente não entendeu muito bem essa pergunta, tá? A gente conversou, o Samuel, o Dionísio também, de repente, se a pessoa que perguntou estiver aqui, depois procura e pergunta, por que Jesus tem tempo para me responder? De repente seria, Jesus tem tempo para me responder, porque o porquê não faz muito sentido. Então, sim, Jesus sempre tem tempo para nos responder. E se você puder abrir em 1 Pedro, no capítulo 13, no versículo 12, a palavra diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Que já se encaixa no que a Poliana falou antes.
que já se encaixa no que eu falei antes sobre o poder do sangue de Jesus ser suficiente, mas só eficaz para algumas pessoas. Então, a diferença é que o amor de Deus não é o amor que nós vemos dos nossos relacionamentos. Ele é totalmente diferente. Ele não é o amor da nossa correria, em que muitas vezes, de repente, pode ter causado esse pensamento na pessoa de quem fez essa pergunta, de que daqui a pouco, às vezes tu pergunta uma coisa para alguém, espera, depois eu te respondo. Espera, me dá um tempo, agora não posso te responder. Ninguém nunca ouviu isso? Já ouvi várias vezes. Não, é um amor totalmente diferente. A partir do momento que você chegou a ele, ele está pronto para te ouvir. E ele vai te ouvir. E tem uma frasezinha que o Max Lucado fala, que eu gosto muito, guardou na minha cabeça quando eu li o livro dele. Ele disse que se Deus tivesse uma carteira, ele com certeza teria um retrato 3x4 dos 8 bilhões de habitantes que existem na face da Terra, como se a carteira fosse uma específica para cada um, com um retrato de 3x4 de cada um. É assim que Deus olha para ti, é assim que Deus olha para mim. Então sim, ele sempre tem tempo para te responder e para se preocupar contigo. Como agradar a Deus e ter o amor dele vivo em nós nos dias de hoje? Também tem uma resposta simples e totalmente eficaz, que é em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu não vou ler tudo porque é bem grande, só que eu só quero abrir um parênteses dentro disso, que se você for ler, você vai ver que existem várias especificações, entre elas santidade, a busca pelo Espírito Santo e tantas coisas. Mas tem algo que é muito importante, que precisa ficar muito claro na nossa cabeça, e eu falei isso a última vez. A gente tem que tomar um cuidado para não entrar numa religiosidade tentando cumprir regrinhas e fazendo 1001 coisas e achar que Deus olha para a nossa performance. Deus não está preocupado com a tua performance. Ele olha para o teu coração e para a essência do sentido do que tu está fazendo. Ele reconhece. E até já vou entrar aqui em outra pergunta que foi feita antes, já encaixa nisso aqui. Alguém perguntou assim, qual é a diferença entre se embriagar e beber? Deus não está preocupado com tu beber e tu se embriagar, Deus está preocupado com o sentido lá no teu coração. Por que tu está pensando nisso? Porque tu sabe que a bebida forte, ela te tira do normal. Então o sentido normal, na verdade, a tua preocupação precisa ser no teu coração. Por que tu está com esse pensamento e qual é a pergunta, qual realmente é o sentido que tu está querendo saber sobre isso. E assim vale para tatuagem e para tantas outras coisas. A gente responde tudo isso. Deus, ele não olha para a tua performance e nem o teu cumprimento de regrinhas. Porque senão, os fariseus, a gente às vezes julga tanto os fariseus, mas eles eram as pessoas que tentavam cumprir as mais de 600 e poucas leis e levavam a regra. Por isso que eles julgaram tanto Jesus. E Jesus nunca julgou eles porque eles estavam preocupados demais com a performance e como eles eram vistos. E a essência estava no coração, que é para onde Jesus olhava. Por que sofremos tanto, Samuel? Eu entendo que essa pergunta é bem particular, na verdade, mas é bem ampla ao mesmo tempo. Porque o sofrimento está muito ao estado de vida e de momento que tu está. A visão de sofrimento de uma pessoa que entendeu e reconheceu a Cristo é completamente diferente de uma pessoa que não entendeu e não conheceu a Cristo. Eu quero ler se vocês puderem, dedicar mais tempo e ler com mais atenção, mais calma, é super interessante. 2 Coríntios 1, eu vou ler o 3, o 6 e o 7, mas se puder ler todo o 1 é bem interessante para essa questão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação. O 6. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, o qual proporciona perseverança, a fim de que suportais as mesmas aflições que nós também estamos passando. A nossa esperança, a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma sereis de consolação. Que Paulo está trazendo essa questão sobre a consolação que Deus nos traz sobre as aflições e as tribulações que a gente passa, né? Que Ele já é o Pai da consolação. A gente passa por várias coisas na nossa vida. Às vezes as pessoas, um sofrimento para mim, um sofrimento para a Poliana pode ser para mim uma coisa que é o limite para mim.
né? Eu não aguento mais um pouquinho mais desse sofrimento de determinadas circunstâncias. Para ela pode tirar como se fosse uma coisa bem costumeira do dia a dia. Mas com esse entendimento que Deus, Ele está em todas as coisas através da nossa vida, e que Ele é o Pai da consolação, e que todas as tribulações, ou dificuldades, ou sofrimentos que a gente venha a passar na nossa vida, tem um fim proveitoso. Ele está nesse negócio, Ele vai fazer tu crescer nesse sentido. E se tu está passando por alguma coisa, e se isso tu acha que é muito grande, é um dos pilares maiores do Evangelho para mim. Salomão já falava que o mundo não é justo. Não vai ser justo isso daqui que a gente está vivendo. A gente não vai viver coisas justas na nossa vida profissional, em várias coisas. A gente não vai encontrar justiça aqui. Deus é justo e por isso que Ele nos promete, por isso que a gente está aqui. Almejando e nos estando aqui falando sobre a palavra, e aonde tem que estar o nosso contentamento, não no que a gente pode conquistar como cristão, como profissional no amanhã, mas sim que um dia a gente vai chegar diante dele, vai poder desfrutar de um lugar sem sofrimento, sem tribulação nenhuma, sem problema nenhum. Esse, ao nosso levantar, tem que ser o nosso contentamento. Eu creio que a gente, no nosso pequeno tempo de existência que a gente tem aqui, a gente pode desfrutar de um pouco da paz plena, só se tu poder acordar de manhã e deslumbrar um dia que tu vai poder estar na eternidade com Cristo. Senão, se tu tiver as tuas expectativas e os teus contentamentos com o que a gente vai viver aqui na terra, me desculpa, mas tu não vai conseguir ter contentamento. Tu vai achar que tu tem muita tribulação, muitos problemas mesmo, porque o nosso olhar tem que estar fixo. Nenhum dia a gente não vai ter mais problemas nenhum, não vai ter adversidade nenhuma, por isso que a gente está na caminhada, crescendo e se aperfeiçoando para um dia estar junto com Ele na glória. Isso aí. Para complementar, em Tiago 1, versículo 2 fala: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, nós vamos passar por dificuldades, mas como a gente aproveitaria as coisas boas se não tivéssemos passado por alguma dificuldade na nossa vida? Nós não seríamos gratos. Paulo, ele aprende a ser grato em todas as coisas, mesmo passando fome, nudez, naufrágios e muitas outras coisas, porque ele encontrou o segredo. E o segredo que ele fala é conhecer a Jesus Cristo e fazer Ele conhecido. Então, essa é a ideia. E por causa do horário, nós vamos encerrar. Tinha mais algumas perguntas. Vai lá. Tá, só queria agregar um pouquinho de nada mais. É que nós sofremos sim. Mas neste sofrimento nós não estamos sós. Olha aqui, 2 Coríntios 4, versículo 8 diz: de todos os lados nós somos pressionados, a vida não é fácil, mas não desanimados. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós passaremos por dificuldades, mas Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, passa nessas dificuldades com nós. E Ele nos sustenta. E ao passar por nós, Ele nos ensina, Ele refina o nosso caráter. E Ele nos prepara para gerenciarmos as bênçãos que estão à nossa frente, porque nós nas dificuldades não desistimos, mas nós perseveramos, porque nós confiamos que Ele é bom, que Ele é fiel e que Ele está completando uma obra incrível em cada um de nós, apesar das dificuldades. Amém? Vamos ficar todo mundo de pé então? Somos gratos por tudo, pelo poder compartilhar da palavra, né? A gente sabe que a formação da igreja foi muito assim, eles sentavam e conversavam e compartilhavam da palavra, e assim eles cresceram, e tanto que chegou até a gente hoje. Então vamos agradecer nesse momento por tudo que a gente compartilhou da palavra. Senhor Deus e Pai,
Te agradecemos por esse dia, por esses momentos que tivemos, podemos estar sentados compartilhando da Tua palavra, Senhor. Sobre dúvidas muitas vezes que temos, mas sabemos que o Teu Espírito Santo vem à nossa mente, aos nossos corações, ao entendimento de cada um, falar, abrir o entendimento de cada um, para nós podermos entender e compreender cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Que cada um, na sua individualidade, possa buscar estar mais perto de Ti, poder ter mais esse relacionamento puro contigo, Senhor, e poder ouvir e desfrutar, sim, de toda a Tua palavra, de todo o entendimento da palavra que Tu tem deixado, esse grande manual sobre as nossas vidas. Por isso, Te agradecemos por isso e Te pedimos, Senhor, que talvez nessa noite possam ter sido lançados chamas ao coração de cada pessoa aqui nessa noite, com sede e vontade de entender e de buscar mais as Suas Escrituras, para saber mais de Ti, conhecer mais de Ti, podermos dedicar mais tempo como esse, não simplesmente nos cultos, mas na nossa casa, nos nossos encontros com os nossos amigos, que esse desejo venha estar ardendo dentro do nosso coração. Por isso Te agradecemos por tudo e por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém.